somente dois textos, Isaías 55, 7 e Marcos 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar? Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos graça, misericórdia. Ilumina nossas mentes, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção. Fala conosco, que a Tua palavra nos dê a direção, o caminho pelo qual devemos andar, nos dê luz, entendimento, Pai, discernimento neste mundo em que vivemos, um mundo que jaz no maligno, um mundo envolvido por trevas. Possamos viver à luz do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Título da nossa mensagem: a radical transformação de vida na conversão cristã. Eu vou falar de conversão cristã. Talvez seja um assunto simples, de conhecimento de todos, mas pela experiência nós verificamos, sobretudo nos tempos contemporâneos, na atualidade, que muitos cristãos acabam confundindo a realidade, sobre esse tema, sobre a conversão. Muitas pessoas se auto-intitulam cristãs, muitas vezes estão participando de cultos, das atividades da igreja, muitas vezes estão até mesmo envolvidas na obra, e às vezes não são verdadeiros cristãos. Não tiveram, de fato, uma experiência genuína de conversão. Por isso, o nosso tema, conversão cristã, e o título, a radical transformação de vida na conversão cristã. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu quero que, a partir de hoje, você tenha plena convicção, à luz da palavra de Deus, sobre o que é a conversão a Jesus Cristo. O que é a conversão cristã, a verdadeira conversão cristã, e quais são as implicações de uma pessoa que tem a experiência genuína de conversão a Jesus Cristo. Talvez seja interessante eu primeiro falar do que não marca a verdadeira, ou necessariamente não marca a conversão. Muitas pessoas tiveram a experiência de um dia participarem de um culto e houve um apelo do pregador. E a pessoa ou levantou a mão, ou veio à frente, ou fez uma oração de arrependimento. A pessoa muitas vezes escreveu e preencheu num folheto: olha, eu decidi por Cristo. E a partir de então, muitas pessoas creem que já são convertidas. Então, o apelo é algo, o apelo evangelístico, aquele apelo, aceite a Jesus, os pregadores com aquela ênfase, muitas vezes, claro que Deus usa também, mas infelizmente nem sempre aqueles que fazem uma decisão por Cristo, de fato, experimentaram uma conversão. O próprio, talvez, dos maiores evangelistas do século XX, Billy Graham, ele já falava de todas aquelas campanhas evangelísticas de multidões. Ele acreditava por experiência que nem 5% permaneciam firmes nos caminhos do Senhor, na Igreja de Cristo. Então, é de suma importância que você compreenda a realidade em torno do que é uma genuína conversão
a Jesus Cristo. Outras pessoas têm uma dificuldade grande, acreditam que primeiro precisa endireitar a sua vida para depois voltar-se a Deus. Se você está nesse caminho, não faça isso. Se nós esperarmos, em primeiro lugar, acertarmos nossas vidas, endireitarmos os nossos caminhos, purificarmos nossa mente e coração, talvez não vá dar tempo. Talvez a pessoa seja chamada, recolhida antes da oportunidade de passar a caminhar com Cristo Jesus. Então tem gente que pensa, olha, Deus quer que eu seja bom. Deus quer que eu seja bom. E muitos creem que têm o potencial de bondade em si mesmos. E aí eles falam, olha, essa religião vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa. E aí se associam a uma religião, e a partir daquele momento que ela está lá no hall de membros da igreja, ela acredita, eu sou convertido, eu sou filho de Deus. Muitas vezes sem uma preocupação com uma profunda transformação de vida, que é o que de fato marca a conversão a Jesus Cristo. E eu não estou falando de uma vida perfeita, porque neste mundo é impossível a perfeição, uma vida cristã perfeita. Mas muitas pessoas acreditam que tão somente recebendo Jesus, ou como se fala popularmente, aceitando a Cristo como Salvador, elas já têm a certeza de que tem o lugar reservado nos céus. Será que é assim? Há uma premissa, um pressuposto necessário para aquele que verdadeiramente experimenta a conversão a Jesus Cristo. Essa premissa é a regeneração. Como é que a gente consegue ver, perceber a regeneração? Não conseguimos. Regeneração é obra exclusiva de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. O homem sem Cristo é um homem perdido, sem esperança, sem propósito de vida. O homem está separado de Deus, está alienado de Deus por conta de suas transgressões. O homem não vive segundo a vontade perfeita do Senhor, do Criador. O pecado separa o homem de Deus. E mais, o homem não tem qualquer capacidade, não tem condições de, por seus próprios méritos ou seu esforço pessoal, de se voltar para Deus. Veja que você não precisa ser cristão para fazer boas obras. Pessoas que pertencem a diversas religiões, pessoas que nem religiosas são, realizam boas obras, ajudam os necessitados e, para vergonha nossa, Igreja de Cristo, muitos daqueles que nem têm um compromisso com Cristo, às vezes fazem muito mais pelos necessitados do que nós, que nos auto-intitulamos seguidores de Cristo. Então, as boas obras não salvam ninguém, embora todas as religiões não cristãs tenham isso como um de seus fundamentos. Você precisa fazer algo para alcançar a salvação. Você precisa ser bom para que Deus possa aceitá-lo. O cristianismo é diferente. Embora o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não tenha vindo a este mundo com o propósito de criar ou fundar uma religião, é fato que o Senhor Jesus veio a este mundo buscar o que havia se perdido. Veio destruir as obras do diabo, inimigo de nossas almas. O Senhor Jesus veio a este mundo com o propósito de restaurar o relacionamento do homem que está longe de Deus. Religiões são tentativas humanas de religar o homem a Deus. E por serem tentativas humanas, eu já adianto que são tentativas frustradas
de reaproximar o homem de Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio Ele mesmo cumprir os mandamentos de Deus no lugar de pessoas como eu e você, que são totalmente incapazes de obedecer ao perfeito e altíssimo padrão de moralidade do Criador, do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo e verdadeiro. E Jesus não somente veio obedecer perfeitamente à lei divina, mas ele ainda veio oferecer-se voluntariamente como sacrifício. Ele veio morrer no lugar de pecadores, igual a mim, igual a você. Aquele sacrifício da cruz, o derramamento do sangue do Senhor Jesus não foi em vão. Jesus, com seu sangue, pagava o alto preço para resgatar pecadores que viriam a se arrepender de seus pecados e depositar fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Portanto, a premissa para a conversão é a regeneração, que é o novo nascimento. A Bíblia diz que Deus nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. A pessoa sem Jesus Cristo é morta espiritualmente. Ela não tem qualquer relacionamento com Deus. Façam as obras que forem. Pode ter o nome escrito na membresia, no hall de membros de qualquer igreja. Pode ajudar os necessitados. Pode ter uma vida e uma conduta idônea, ética, correta, íntegra. Nada disso é suficiente para reaproximar o homem de Deus. O homem já nasce debaixo do pecado, com uma natureza pecaminosa. O homem é escravo do pecado. Ele precisa de uma radical transformação na sua natureza. E não se enganem, educação não vai mudar o mundo. Um trato social, um trato educacional pode até promover algumas melhorias, mas nunca vai mudar o coração do homem, a natureza humana que é escrava do pecado. O homem é inclinado para o mal. O ser humano é perverso, é cruel. Ele vive como se não houvesse Deus. Cria religiões para se auto-justificar, batendo no peito: eu mereço ir para o céu, porque eu fiz isto ou aquilo. Mas nada disso move o coração de Deus. A Bíblia diz que o que move o coração de Deus é um coração contrito, um espírito quebrantado, uma pessoa que reconhece a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o mal e a sua total incapacidade de fazer aquilo que é agradável a Deus. A pessoa, ela é convicta e tem pesar e tristeza profunda, porque reconhece que nada do que ela faça pode aproximá-la de Deus. Não fosse a graça do Senhor, este mundo já teria sido destruído. Mas Deus tem propósito. Ele tem os seus eleitos. Deus, Ele quer salvar a humanidade. A conversão é a expressão externa da regeneração. Eu disse que não podemos reconhecer a regeneração porque é uma obra de Deus. Deus da vida espiritual regenera, o novo nascimento é o nascer do alto, do Espírito. Aquele que estava morto agora tem vida. Como é que nós sabemos disso do ponto de vista de frutos, de uma vida digna que aponte para a realidade desta experiência espiritual profunda
de transformação radical da natureza humana. É a conversão. A conversão, por isso, é a resposta ao chamado do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas da salvação em Jesus Cristo, que Jesus veio a este mundo, Ele se fez homem, Deus homem, encarnou-se, veio a este mundo e obedeceu perfeitamente à lei do Senhor, morreu no lugar de pecadores, ressuscitou, o que mostra a aprovação de Deus Pai, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Quando eu compreendo que Ele morreu com o propósito de Deus para salvar pecadores como eu e você, e o Espírito Santo abre o nosso entendimento, a partir do momento do poder regenerador realizado pelo Espírito Santo de Deus, é aí que vem a conversão, o primeiro passo da vida cristã. E eu estou falando da genuína, da verdadeira conversão a Jesus Cristo, que importa em afastamento do pecado, em arrependimento. Mas não basta o homem afastar-se do pecado. Não basta o homem afastar-se daquilo que desagrada a Deus. O homem precisa também aproximar-se do Senhor por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Porque sem Jesus não há relacionamento com Deus, não há comunhão com Deus, e então não há esperança alguma. Conversão, portanto, importa em afastamento do pecado e aproximação de Deus em Cristo, pela fé em Cristo, para receber a salvação eterna. E há crentes ainda que têm dúvidas: salvar-se do quê? Salvação do quê? Nós precisamos ser salvos da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade pecadora. E não conseguimos amenizar a realidade. Muitos gostam de usar um dos atributos de Deus, o amor, mas Deus é amor. Ele ama o pecador e odeia o pecado. Mas, meu irmão, minha irmã, não tem como separar. Quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, o justo juízo de Deus, quando os livros forem abertos e o Senhor, o justo juiz, retribuir a cada um conforme as obras que realizaram, essa justiça que implica, se não houver a presença, a habitação do Espírito, se não houver Cristo Jesus, que implica em condenação eterna, vai recair sobre o pecador, não é sobre o pecado. Não adianta amenizar a realidade do juízo de Deus. Não adianta amenizar com palavras açucaradas sobre a realidade do castigo eterno. É preciso que os púlpitos no Brasil e no mundo retomem a pregação da doutrina do inferno. Porque assim como há um céu preparado para todos aqueles que se arrependerem de sua vida de pecados e crerem, confiarem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e estes desfrutarão de uma eternidade futura na presença gloriosa do Senhor, também é verdade que aqueles que permanecerem impenitentes, sem arrependimento, sem tristeza segundo Deus, tristeza que gera arrependimento para a salvação, mas tristeza que é o remorso segundo o mundo, que gera morte, estes serão condenados eternamente. Eu não quero nem imaginar o quão terrível é passar a eternidade longe de Deus.
A conversão, portanto, envolve dois aspectos ou dois elementos: arrependimento e fé. Não se esqueça disso. Conversão é arrependimento e fé, não é só fé. Cristãos, entre aspas, incautos, acreditam que é possível somente receber Jesus Cristo como Salvador, mas desprezam o fato de uma conversão genuína implica também ter Jesus como Senhor, obediência à vontade de Deus. E repito, não posso usar o púlpito para pregar com hipocrisia. Todos nós pecamos, se não todos os dias, quase todos os dias. Não estou falando de perfeição, a Bíblia Sagrada não fala de perfeição na vida cristã aqui neste mundo. Mas nós devemos perseguir este ideal de lutar contra o pecado todos os dias e buscar nos parecer com Jesus Cristo no caráter, no comportamento, nos pensamentos, na vida, cada dia mais. Precisamos da mente de Cristo, andar nos passos do Senhor, um coração limpo, com as mãos limpas. Somente assim teremos evidências de uma genuína conversão. Preste atenção. Quando Deus opera a regeneração, nós nascemos de novo. E a conversão, embora também seja obra de Deus, nós já vamos falar sobre isso, também implica na cooperação do homem, do ser humano. E Deus vai trabalhar no centro diretor da vida humana, o nosso coração, a nossa mente. Perceba que as maiores batalhas que travamos, o palco é a mente. Percebam que aqueles que defendem ideologias demoníacas, anticristãs, a primeira coisa que fazem é tentar mudar a cultura. Não por acaso hoje no Ocidente passamos por uma crise terrível cultural. Há uma hegemonia cultural. E uma cultura infernal, demoníaca, contrária à palavra de Deus. Estão destruindo conceitos de instituições divinas, como o casamento, a família, como a integridade, o valor da honestidade, do trabalho honesto. Até o brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro, como se fosse algo bom. Percebam que há toda uma estrutura em nível mundial, uma estrutura e uma ação demoníaca para minar os fundamentos daquilo que fundou, que estabelece as bases da civilização ocidental, que tanto bebeu na fonte dos valores cristãos, dos valores bíblicos. Não podemos sequer, muitas vezes, defender abertamente, com a liberdade que nos é assegurada, ou ainda é assegurada pela Constituição Federal, não podemos sequer defender o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva cristã. Pessoas querem reduzir uma vida espiritual, uma vida cristã, somente ao aspecto particular e afastar do debate público pessoas que professam a fé cristã. Vejam aí. Vejam as Olimpíadas. Atletas cristãos que honram e glorificam ao Senhor, que atribuem a Deus a vitória, são silenciados. Não tem espaço. Por isso a conversão, ela trata do coração de uma maneira profunda. O coração é o centro diretor da vida humana, é aquilo que caracteriza a personalidade humana, o intelecto, a vontade e as emoções. E se a conversão é arrependimento e fé, tanto o arrependimento quanto a fé têm implicações, impacta na transformação do coração humano. Quando eu falo de arrependimento, eu falo de mudança. Mudança no nível intelectual, mudança de pensamento, de ideia.
No nível das emoções, mudança de sentimentos. E no nível da vontade, mudança de propósito, de prioridades. Quando eu falo da fé, no nível intelectual, eu falo do conhecimento da verdade que liberta. Eu falo do conhecimento do Evangelho, as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Quando eu falo de fé nas emoções, eu lembro da aprovação, do assentimento. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não aprovam o que está na palavra de Deus. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus e aprovam o que está na palavra de Deus, mas não têm um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, que seria a fé no campo da vontade, essa confiança pessoal. Então a conversão não basta apenas ter conhecimento da palavra, não basta apenas aprová-la, você precisa de um relacionamento. Você precisa não somente conhecer sobre Deus, mas precisa conhecer a Deus, de um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador por meio de Jesus Cristo. Somente assim teremos comunhão com Deus e evidências de uma conversão genuína. A cosmovisão cristã implica em um conjunto de crenças e valores transformados, porque nós observamos aquilo que está na palavra de Deus. Não é algo subjetivo, eu acho que é assim. O mundo relativiza tudo, cada um tem sua verdade, mas Deus, o Criador, na sua palavra revelada na Bíblia Sagrada, nos apresenta verdades absolutas, universais, supraculturais. E perceba que o homem cada vez mais, o homem sem Cristo, se afasta dessas verdades universais. E cada um vive a sua própria verdade. E vivemos um tempo de tão falsa e hipócrita tolerância, que quando você defende a verdade cristã, aqueles que supostamente defendem uma tolerância, que cada um tem a sua verdade, se levantam de maneira virulenta contra aquele que professa a fé cristã. Não por acaso o século XX foi o século em que mais morreram pessoas por causa da fé cristã em toda a história. E provavelmente o século XXI vai continuar batendo esse recorde tão lamentável. E se temos um conjunto de crenças e valores pautado nas Escrituras Sagradas, esse campo de batalha da mente vai trazer uma transformação no nosso comportamento. Deus tem mudado o coração dos seus filhos, e os filhos de Deus precisam ter uma vida em harmonia, alinhada com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos, os convertidos genuinamente, nós precisamos de uma vida cristã que reflita a glória de Deus, uma vida de bom testemunho. Repito, não perfeita, porque nós somos humanos, mas louvado seja Deus que conhece a nossa estrutura. Mas com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, você se alimenta com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você ora, fala com Deus, você se submete absolutamente à vontade soberana do Senhor. E olha que privilégio, Jesus Cristo não somente é o nosso Salvador e o nosso Senhor, mas neste relacionamento, Jesus é o nosso amigo, amigo fiel e verdadeiro. E é importante observar ainda que a conversão, ela tem um reflexo não só na dimensão individual. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa cultura ocidental tão individualista,
Mas a conversão implica também numa dimensão comunitária, comunal, social. Não existe crente isolado. Não tem como uma vida cristã online, à distância. Nós precisamos retomar o mais breve a comunhão dos santos. E isto é presencial, irmãos. Nós precisamos voltar o mais breve, urgentemente, ao ajuntamento solene, não só para cultuar e adorar a Deus aqui no culto público, mas também a koinonia, a comunhão cristã, os momentos de descontração, os passeios, a alegria de comungar, de estar junto com pessoas que têm o mesmo pensamento, que servem ao mesmo Deus. Os jovens e adolescentes cristãos estão submetidos a uma carga terrível durante a semana de secularismo, de sensualidade na TV, na internet. Quanto tempo nós separamos para nos alimentar da palavra de Deus? Quanto tempo separamos no secreto do quarto para derramarmos nossa alma diante do Senhor, para falar com o Criador? Se Jesus Cristo é nosso amigo, onde está o relacionamento de intimidade e comunhão com o nosso amigo fiel e perfeito? Eu quero destacar 3 aspectos da verdadeira conversão cristã. Relembrando que nas igrejas locais espalhadas no Brasil e no mundo há verdadeiros e falsos convertidos, a trigo e a joio. E infelizmente, muitas vezes, estes falsos convertidos, são falsos cristãos, eles acabam comprometendo o testemunho do povo de Deus. Embora muitas vezes, é verdade, cristãos verdadeiros também não deem um bom testemunho. Então, nem todos que se dizem cristãos são genuínos filhos de Deus, seja por má fé. Nós estamos inseridos numa batalha espiritual, e o inimigo, ele coloca seus enviados entre nós para desestabilizar a igreja de Cristo, para tirar o pastor da presença do Senhor, para afastar a irmã, o irmão da presença do Senhor, para fazer o jovem cair. Ou vocês acham que o inimigo de nossas almas não utiliza essas artimanhas? Nós estamos em guerra espiritual. A conversão, insisto, consiste numa radical transformação de vida em arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas quais são esses 3 aspectos necessários na verdadeira conversão cristã? Primeiro, conversão é obra de Deus. Conversão é obra de Deus. É o resultado do trabalho do Deus Todo-Poderoso. Deus nos regenera pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos justifica, nos declara justos, os pecadores arrependidos que depositam a fé em Jesus Cristo. É Ele que nos adota. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nos tornamos em Cristo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É Ele que nos santifica. Santidade no sentido de posição espiritual. Nós já somos separados do mundo e do pecado. Separados para Deus, para o serviço cristão, para o testemunho cristão. Deus promove paz com Ele. Nós precisamos desta paz com Deus e isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele nos concede o seu perdão. Coisa linda. Quando Deus tira a culpa e a vergonha do pecado e nos dá o seu perdão. Ele nos une ao povo de Deus. Deus está providenciando a união do seu povo. Pessoas de todos os povos, de toda a terra, de todas as tribos, línguas e nações.
É a maior família do mundo. Veja que em João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É interessante como a vida cristã, ela humilha o prepotente, o arrogante. Não há lugar para orgulho na vida cristã. A obra toda é toda atribuída a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Mas veja que, embora a conversão seja obra de Deus, há cooperação, como eu já disse, do homem. De fato, você se arrepende de seus pecados e você crê em Jesus Cristo. Deus não faz isso por você, mas nós só fazemos isso por causa da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que antes de Cristo estávamos mortos em delitos e pecados. O morto não reage a qualquer circunstância espiritual, mas é a graça de Deus. Como é que a gente aplica isso na prática? Se a conversão é obra divina, para que evangelizar? Já pensaram nisso? Para que eu vou falar de Jesus para as pessoas, se o próprio Deus é que escolhe lá o seu povo e assim por diante? Porque eu já disse, a palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus estabelece tantos fins quanto os meios. E é por meio da pregação do Evangelho, a maneira mais comum que Deus usa para alcançar os perdidos, para um relacionamento pessoal e para uni-los ao povo de Deus em toda a terra. É o Evangelho. Então, não seja tímido, abra sua boca e fale do Evangelho, fale de Jesus Cristo para todas as pessoas que você conhece. Não precisa esperar o dia que a igreja marca. Deve ser algo natural. A Igreja de Cristo, como família de Deus, tem a responsabilidade e o privilégio de participar da obra de Deus e deve agir com fidelidade, deixando os resultados, conversão, salvação, para o Senhor. Segundo aspecto da conversão. Conversão exige arrependimento. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras lá no hebraico e no grego para arrependimento indicam mudança de direção, mudança de rumo. Imagine uma pessoa caminhando na direção de um abismo, de um precipício. Essa é a condição figurada do homem sem Deus. O homem está caminhando na direção do precipício. E você e eu, nós temos uma mensagem que pode salvá-lo, o Evangelho. Jesus continua fazendo o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes nós guardamos essa mensagem. Mas tem gente caminhando para o abismo, para o precipício. E se partir deste mundo sem Cristo, sofrerá eternamente longe de Deus. Por isso, a urgência da pregação do Evangelho. Para que esse que está caminhando na direção do abismo, do precipício, de uma queda eterna, ele possa, depois que der ouvidos ao chamado do Evangelho, regenerado pelo Espírito Santo, quando ele nasce de novo, ele vai dar ouvidos à mensagem, e aí ele vai dar meia volta. Ele vai dar um giro de 180 graus. Se ele se dirigia no caminho do pecado, ele agora volta as costas para o pecado e se volta na direção de Deus. E fica aqui a mensagem do Senhor também para você. Você cristão, filho de Deus. Talvez você esteja caído, afastado do Senhor. Aquele pecado que você tem tanta dificuldade para afastar de sua vida. Saiba que quando nós cristãos, filhos de Deus, pecamos, nós não devemos virar as costas para Deus, embora venha a vergonha, a culpa. Mas quando nós pecamos, é aí que nós devemos nos voltar para Deus, prostrados, arrependidos. E a palavra mostra, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados
e nos perdoar de toda injustiça. Então, se você pecou, arrependa-se e volte-se para Deus. Fique firme que Deus há de derramar graça sobre a sua vida, para que você continue a caminhada com Cristo. O convertido a Jesus Cristo, ele rompe com a vida anterior, com o passado. Que negócio de, eu fui batizado, eu senti alegria no coração, chorei, mas não muda de vida. Eu tenho Jesus como meu Salvador, mas Ele é Senhor em algumas áreas da minha vida. Ou Jesus Cristo é Senhor de todas as áreas de sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. E se nós, e aí eu quero me incluir aqui, é claro, se nós temos dificuldades em algumas áreas, nós devemos apresentar aos pés da cruz, colocar diante do Senhor nossas dificuldades, em pranto, choro, não só um mero remorso, mas tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento para a salvação. Deus vai transformar nossas vidas. Feche os ouvidos para as mentiras de Satanás. Está vendo? Você não consegue abandonar esse pecado. Você não consegue abandonar a pornografia. Você não consegue parar de adulterar. Você não consegue o seu vício de trabalho. Você não consegue tratar com respeito os seus filhos, sua esposa, seu marido. Isso é mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a nossa liberdade é do poder do pecado. Embora nós ainda pequemos, nós não mais somos escravos do pecado, nós os que estamos em Cristo Jesus, que experimentamos a genuína conversão a Jesus Cristo. O convertido vive a vida de Cristo que morreu e ressuscitou por ele, morre para o mundo e para o pecado, e a Bíblia ainda fala de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, em Efésios 4. É uma mudança de vida, é uma nova vida. A Bíblia fala que nós estamos crucificados com Cristo, Cristo vive em nós. É o que Paulo falou. Uma nova vida em Cristo, para Cristo e debaixo do senhorio de Cristo. Todas as áreas de nossa vida sob a autoridade suprema e o governo de Jesus Cristo. Conversão exige arrependimento e, de certa forma, isso implica em uma mudança de adoração. Quem é que está entronizado no trono que está no seu coração? Quem é que dá as normas para a sua vida? Antes de Jesus Cristo, certamente era algum ídolo. Às vezes o trabalho, às vezes a família pode ser um ídolo. Às vezes é um ídolo mesmo feito por mãos humanas. E o pior ídolo que tem é o eu. Quem não tem Cristo só pensa em si mesmo. E até as coisas boas que fazem, a motivação é egoísta. Jesus Cristo nos liberta do orgulho, que talvez seja uma das bases do pecado. Jesus Cristo nos liberta de buscar somente interesses pessoais, sobretudo interesses mesquinhos. Quando você sente dificuldade de buscar o interesse do próximo, saiba que é a sua natureza pecaminosa, que ela não vai embora, né? Que pena que não vai embora quando há conversão. Mas a sua nova natureza tem que fazer silenciar o velho homem. Joga fora a roupa do velho homem e revista-se do novo homem, uma nova vida. A conversão importa em colocar Deus no lugar dos ídolos. Deus no lugar dos ídolos. E preste atenção, irmãos, porque nós sabemos que religião não salva, mas nós temos uma religião. E muitas vezes há falso arrependimento que gera falsos convertidos e falsos cristãos.
E veja que nos tempos de Jesus, no seu ministério terreno, Jesus tinha muito cuidado e carinho para se aproximar dos pecadores notórios, vamos chamar assim, prostitutas, os coletores de impostos, mas quando Jesus se dirigia aos religiosos, sobretudo aos líderes religiosos, raça de víboras, pegava pesado. Os fariseus, Jesus chegou a dizer que os fariseus eram como sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. E infelizmente nos nossos dias há muitos fariseus. Gente que até se adequa do comportamento, exteriormente parece santo, mas o coração é impuro, sujo. A boca fala de Deus, mas o coração está distante de Deus. Como é que eu aplico isso? Conversão exige arrependimento. O proclamar o evangelho exige o chamado ao arrependimento. Cuidado, irmão, quando você evangelizar. Olha, você precisa de Jesus como seu Salvador. Arrependa-se. Não esqueça de falar isso. Arrependa-se. Mude de vida, mude de pensamento. Deixe que Deus vai transformar a sua vida. Arrependimento e fé. Não há conversão sem arrependimento verdadeiro, abandono do pecado. Não basta crer em Jesus, tê-lo como Salvador. É preciso uma mudança radical de pensamento e comportamento. Ele precisa ser o nosso Senhor. E o último aspecto da conversão, a conversão exige fé. Conversão, arrependimento, mais fé. A fé salvífica é o ato não somente de crer. Lembrem-se que até os demônios creem e tremem. Às vezes o crente nem treme diante de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Tiago 2,19 que os demônios, o séquito de Satanás, creem em Deus e tremem diante de Deus. Então a fé não basta apenas crer, mas lembre-se lá da mudança do coração. Confiança é confiar. Confiar no Evangelho, confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio por qual se recebe a salvação pela graça. Está em Efésios 2, 8 e 9. É ter conhecimento de Deus da maneira que Ele se revela nas Escrituras e em Cristo Jesus. Envolve plena confiança do Senhor, esta fé salvífica, evidenciada no relacionamento íntimo e pessoal, na comunhão com Deus vivo e verdadeiro. Portanto, a conversão envolve o abandono do pecado e a aproximação de Deus em Cristo. Como é que eu aplico isso? Conversão exige fé. Não busque evidências da conversão no passado. Ah, você é cristão? Ah, sou, eu me converti quando eu levantei a mão lá em 1982. Era o pastor tal, a pregação, o tema foi tal, o versículo... Não, tudo bem, você pode até falar isso. Mas olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Você quer avaliar as evidências da conversão na sua vida? Olhe para a sua vida hoje. Como é que está o seu comportamento? Todas as áreas de sua vida. Jesus está no trono, está sentado no trono do seu coração? Ou tem algum compartimento ali que não, aqui não, Jesus, aqui ainda não, por enquanto não. Se tem algum compartimento na sua vida que você ainda não entregou inteiramente a Jesus, hoje é dia de você fazer isso, para a glória de Deus. A Bíblia exorta que verifiquemos as evidências da conversão, não no passado, mas no agora, no presente, hoje. E eu concluo. Jesus Cristo, preste atenção, Jesus Cristo continua convidando homens e mulheres à conversão. A conversão é essa mudança radical no que cremos e naquilo que fazemos.
Acontece num dado momento, mas perceba, ela prossegue por toda a vida cristã, no sentido de que arrependimento e fé são contínuos. Nós pecamos por pensamentos, palavras, atos, omissões. Então, todos os dias precisamos nos arrepender e nos voltar, nos afastar, abandonar o pecado e nos voltar a Deus. Isso em Jesus Cristo. Deus chama seu povo para ser separado do mundo e do pecado. A igreja de Cristo deve ser sal e luz, mas nunca deve ser influenciada pelo mundo. Nós é que devemos influenciar o mundo, não o contrário. A correta compreensão da conversão pode até não garantir que todos os evangelizados sejam convertidos, mas certamente vai trazer luz sobre as evidências do verdadeiro convertido. E talvez algumas pessoas dirão, poxa, pensando bem, talvez eu preciso me voltar a Deus. Talvez tenha sido aquela decisão algo emocional. Talvez falte alguma coisa. Ou pelo menos, talvez a frieza espiritual, eu sou um verdadeiro cristão, mas as circunstâncias duras da vida minaram a minha fé e eu preciso me arrepender. E eu preciso confiar em Jesus, na sua palavra, e endireitar os meus caminhos, andar nos caminhos do Senhor. Os verdadeiros convertidos não são perfeitos, ainda estão sujeitos ao pecado, mas manifestam sua lealdade ao Senhor na sua forma de usar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, o seu corpo, o que você olha, o que você ouve, com quem você anda, os seus relacionamentos, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, são campos de prova e evidência de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo. Uma vida cristã de santidade, de obediência, repleta de testemunho e serviço amoroso a Deus e ao próximo, numa verdadeira comunhão com Deus e com a igreja. A exortação da palavra é clara. Convertam-se. O próprio Jesus, nós lemos em Marcos 1, 14 e 15. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pastor Jean, pode encerrar e depois vem os avisos. Tá bom. Oremos. Pai Celestial, agradecemos a Ti por Tua palavra, o alimento para o nosso espírito. E, Senhor, queremos hoje, neste momento, discernir sobre os frutos do arrependimento em nossas vidas, os frutos de uma fé genuína, uma fé salvífica. Enfim, os frutos de uma genuína conversão. Há evidências de uma radical transformação de vida da nossa natureza? Ou será que temos vivido uma religiosidade superficial, vazia, desprovida de um relacionamento íntimo e profundo com o Criador, de uma verdadeira comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo? Ó Pai, tem misericórdia. Aqueles que estiveram se enganando por tanto tempo, que o Espírito Santo ilumine a mente e convença dos pecados, e que haja, portanto, regeneração, que haja conversão genuína para a glória do Teu santo nome. E aqueles que já foram convertidos de fato, se arrependeram de seus pecados e creram, colocaram a confiança pessoal em Jesus Cristo, mas que por circunstâncias da vida, pelas dificuldades, talvez frustrações com a liderança da igreja, com a vida cristã, e hoje, embora sejam verdadeiros filhos de Deus, estão afastados dos caminhos do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Alcance esta vida, que volte ao primeiro amor,
que seja despertado espiritualmente. Senhor, em especial quero pedir pela nação brasileira. Fala-se em 40, talvez 50 milhões de evangélicos neste país, mas há tão poucos frutos de arrependimento, há tão pouca transformação. Parece que a igreja não tem sido sal e luz, pelo menos considerando estes números. Senhor, purifica o teu povo, a tua igreja, desperta os que dormem. Levanta o povo de Deus com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja avance, intrépida, ousada, pregando o Evangelho do qual não nos envergonhamos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tira, Senhor, o teu povo da área de conforto, a começar de nós, de mim. Possamos nos envolver e comprometer com a obra de Deus, levando o Evangelho a pessoas de toda a terra, até que todos os povos o adorem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebam a bênção.